essa que não está coincidindo com o tema da... Pessoal, eu deixei ali fixado nas mensagens do chat, deixei fixado o material, tá? Para vocês baixarem ali no Drive, ok? Então, são 3 pastinhas para vocês darem uma olhada, tá? Vamos começar aqui. Então, vamos lá. A lógica da disciplina de hoje, né? Bom, do encontro, não disciplina, do encontro de hoje. Então, hoje é grupo de pesquisa e nosso objetivo é a gente fazer uma pesquisa. O que a gente vem estudando, né, no grupo de pesquisa é a teoria do flow, a teoria do fluir. Não sei se todo mundo, né, tem, digamos que conhecimento, é uma teoria dos anos 80 do Mihaly, não sei falar o nome dele, o Cicatidus, né, chamo ele de Mihaly, porque é o primeiro nome dele, fica mais fácil para mim, mas a gente vocês vão observar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que a gente tem as 3 pastas. Temos as 3 pastas ali no Drive, aqui, né, os slides, como sempre, o material, que são vários, como hoje é grupo de pesquisa, são vários artigos relacionados à teoria do flow, só que é outra visão da teoria do flow, né, já vou entrar nela. A gente vai falar desse material, são artigos científicos, e tem até um trabalho acadêmico de Lisboa, de uma faculdade de Lisboa, que fala sobre o assunto, né? Eu até separei uma partezinha para a gente conversar. E entre essas pastas também está o que a gente fala de proposta de pesquisa. A gente, eu coloquei em PDF, mas eu posso estar trazendo aqui para vocês em Word, porque a ideia a gente tem várias... 2 aberturas por ano de iniciação científica. Então, a ideia é a gente fazer a pesquisa, tá? Eu tinha proposto um tempo atrás, ninguém, né, me mandou e-mail, ninguém se interessou ou mostrou interesse, não conseguiu mostrar interesse, vamos dizer assim, né, pela correria do dia a dia. A gente acabou colocando um aluno e ele já tinha um vínculo com outra pesquisa e acabou a pesquisa sendo indeferida. Então, ela não foi aprovada para dar continuidade. Então, o tema da pesquisa, né, como cada encontro nosso tem uma temática, a gente, como eu falei para vocês, estamos estudando o flow. E o que a gente está vendo aqui, a pesquisa, a proposta que eu fiz, né, como vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar, assim, isso. É justamente, né, sobre o lado negro do flow, os vícios, comportamento de riscos e impactos sociais. Então, eu faço aqui o Mihaly, né, que eu não sei o nome dele. Pronunciar esse nome eu não sei, se chama ele do Mihaly. Ele, em 1980, a gente estuda muito a teoria do flow, do fluir, na psicologia esportiva, né, o atleta, né, ter aquele prazer, aquela satisfação enquanto faz atividade física árdua. E então a gente vai, né, uma proposta de projeto de pesquisa, não chega a ser ainda um projeto de pesquisa. Então ele já tem uma introdução aqui. Boa noite, Daniel, Vilma, bem-vindos, bem-vindas. Hoje é grupo de pesquisa, estamos falando de um projeto de pesquisa, né, que está aí para a gente mexer, todos estão convidados. O material está fixado ali no topo, tá, do chat, ok? Então, vocês podem... boa noite, Andréia. O material, ele está ali fixado no topo não sei se topo já aparece, né, tô redundante, mas no grupo, no chat, tá bom? E a gente está vendo aqui a proposta de projeto de pesquisa, porque é projeto de pesquisa. É grupo de pesquisa, estou falando. Então, o tema é o lado negro do flow, vício, comportamentos de risco e impactos sociais. A teoria do flow, ela sempre está relacionada a algo beneficioso, algo bom,
né? Boa noite, Antônio, também. Eu acho que a Nancy entrou aí também, né? Fazia tempo que eu não via a Nancy, né? Então, sempre quando a gente fala do flow, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, gente. Sempre quando a gente fala da teoria do flow, ela sempre é vista como algo beneficioso, né? Como algo positivo. E quando eu comecei a ver, né, essas matérias, e eu trouxe algumas matérias para vocês, né, eu já vou mostrar, achei muito interessante, porque está muito vinculado a essa questão do vício, desse comportamento de risco, enfim. Então, eu gostaria, a gente até colocou aqui, né, os objetivos, analisar como o flow pode levar a consequências negativas, né, como vício, impulsividade, redução da consciência de risco, alguns objetivos específicos, enfim. E a gente tinha até, quer ver? Aqui, né, o Mihaly, tínhamos até lá aqui tá, o material vocês têm ali, tá? Repito, o material já está ali fixado para vocês ali no chat, ok? Tínhamos até começado a desenvolver, eu coloquei aqui a amostra, um questionário para a gente, porque a ideia é a gente pesquisar as pessoas. Então, como é que isso se produz? Depois que ele passa no comitê de ética, né, temos a plataforma Brasil, que é uma plataforma onde a gente submete esse projeto. O comitê de ética para pesquisa com seres humanos, né, ele faz parte da faculdade. Eu não sei se vocês têm noção, né, vou abrir aqui para vocês verem. Aqui a gente tem a plataforma Brasil, se chama, onde a gente já o projeto feito, finalizado, né, com o nome dos estudantes, né, a gente vem aqui, submete nesta... Gente, eu tô falando mais boa noite a todos e a todas, tá bom? A gente submete, aí ele vai demorar um pouquinho, porque é uma plataforma, né, do governo, ela é meio chatinha para abrir, mas ela já vai abrir, eu vou mostrar para vocês. Então, a gente submete nessa plataforma Brasil, onde ele pedem todos os detalhes de como será essa pesquisa e qual é a função desse comitê de ética, que ele é composto por algumas pessoas da UniCV, né, da faculdade onde a gente é vinculado. Ele, tá demorando, mas no momento ele vai entrar. A proposta é defender, né, ou verificar se boa noite, o pessoal continua entrando, boa noite, Josemar. Então, o objetivo é defender, né, esse participante, tá? Onde não vai ser, porque a história é que foram cometidas tantas crueldades com a pesquisa, experimentações, que essa é a função do comitê de ética com seres humanos. A gente também existe um comitê de ética com animais, né? E também tem a mesma função, se não vai, sei lá, vamos dizer assim, causar mais dor, né? Ou como vai ser descartado esse animal, então como eu estava contando para vocês. Então, tendo esse questionário feito, a proposta feita, né, ou seja, revisada, eu posso deixar, se alguém tiver interesse, eu posso deixar ele no Drive, a gente vai, tipo ping-pong, né? Ela está começada, né? Assim, teria que ter esse formato, mas a gente precisa trabalhar mais. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, que aí a gente vai, digamos, Eu já trabalhando. topei faz dias, né? Hã? Eu já topei faz dias. Não entendi, Daniel. Eu já topei, já faz dias, já. Ah, tá bom. Então tá. Então vamos aí compartilhar. Vou passar ele para o Word e a gente compartilha aí, fica no ping-pong. Não tem que ter somente uma pessoa participando. A pesquisa ela é feita de maneira grupal, tá? Eu não consigo, eu participo de grupos de pesquisa, onde tem 5, 6, 7 pessoas, porque isso ele contribui bastante, né? Eu acho que muitas cabeças até melhor. E cada um geralmente tem uma função, enfim, então é bacana. E então, como eu falei isso, né, antes, sempre gostei do tema, né, assim, me achei muito interessante esse tema.
Sempre achei interessante esse tema, né, do flow, né, do fluir, do fluxo, né, depende de como vocês, né, tenham lido, estudado. E aí aqui o questionário eu apresento que sempre, porque qual é a ideia? Né? A ideia, a gente tem um objetivo, que é analisar como... boa noite, Vilma, bem-vinda também. Então, a gente tem um objetivo, a gente faz uma introdução teórica, né, para quem não teve contato ainda com pesquisa. Então, a gente tem um objetivo, a gente precisa seguir esse objetivo, então, analisar como o flow pode levar a consequências negativas, como esse vício, então, como essa teoria do flow, ou como o flow, ele interfere, ou ele contribui para que esse vício aconteça, ou essa impulsividade, né? E aí, a gente tem, como eu mostrei para vocês antes, né, o questionário, onde a gente vai, depois de ter passado pelo comitê de ética, que isso, né, eu posso, eu submeto, não tem nenhum problema. Deixa eu ver se abriu aqui. Abriu aqui, ó. Então, este é o comitê de, Plataforma Brasil. Geralmente, qualquer um pode se cadastrar. A gente se cadastra, né, com cadastro já, ó, pesquisador, nova submissão. E aí deu erro, porque geralmente dá erro, enfim. Aí abre como se fosse deixa eu ver se vai de novo. Aí, abriu. Ele abre, digamos que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 páginas, onde a gente vai submeter documentação, como é que é o projeto, que características ele tem, tá? Para a gente poder soltar esse questionário. Então, o questionário, geralmente, a gente pega, né, os dados sociodemográficos, idade da pessoa, geralmente é anônimo, idade, gênero, ocupação, nível de escolaridade. Aí, a gente entra numa segunda sessão, experiência pessoal com flow, explica também, às vezes, né, dá para colocar o que é o flow, explicar para as pessoas, né, porque talvez as pessoas não tenham conhecimento com esse nome, ou às vezes se a gente explica para eles ou para elas, né, eles já começam a dizer, não, eu não entendi o que era a palavra, mas eu entendo que agora você explicando do que se trata. E aí, então, tem aí umas questõezinhas, né, que a gente já fez. Pode ser mais extenso, não somente, isso aqui foi uma proposta, como eu falei para vocês no começo, para a gente ir desenvolvendo. E aí, como é que a gente vai fazer? Hoje, com a questão do online, facilita muito. Então, por exemplo, a gente chama de bola de neve, que é um tipo de desenho de pesquisa. Então, a gente prepara tudo ele e coloca num Google Forms. Sabe aquele formato onde vocês registram a presença? Então, ali onde vocês registram a presença... Ai, o pessoal está mandando... onde registram a presença. Pessoal, no chat fixado está o drive dos materiais de hoje, tá bom? Então, naquele Google Forms, a gente coloca o termo de consentimento livre e esclarecido, que ele é obrigatório para poder participar da pesquisa. Não preciso ir atrás das pessoas, eu posso ir passando esse link com as questões para um amigo, que vai passando para outro amigo, a gente chama isso de bola de neve, snowball, em inglês, né? É uma técnica de pesquisa, de levantamento de questões, de pessoas, né? E a gente geralmente, assim, bom, né? Um número bom é entre 150 e 300 pessoas. E então, a gente deixa isso no ar, pode ser pelas redes sociais, a gente pode apresentar, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Twitter, enfim. Então, Instagram, a gente oferece para as pessoas, né, explica para elas o que a gente está fazendo, né, o objetivo da pesquisa, nunca mente, tá? Nunca a gente tem que ser muito íntegro nesse ponto. Não explica muito no sentido de dizer detalhes a gente fala para não contaminar a amostra, mas a gente fala, olha, uma pesquisa sobre a teoria do fluxo, que a gente quer ver a relação entre isso e os vícios, né? Então, a gente explica, e aí a pessoa responde, é voluntário, né? Então, a pessoa responde. No final, como é um formulário online, a gente vai ter uma tabela, uma planilha, e essa planilha a gente consegue analisar os dados.
e aí daí a gente consegue escrever o artigo para publicação. Então, esse é o processo, né, para desenvolver a pesquisa, né? Como hoje é grupo de pesquisa, então a gente está nesse meio tempo. Então, eu coloquei em PDF aqui só para vocês terem noção dos dois, né, os slides, como falei, a proposta de pesquisa, então é sobre esse tema. Se tiver alguma coisa, algo assim, Constanza, eu achei interessante, sei lá, incluir outras variáveis. A gente chama de variável, então o que a gente está estudando? O flow, o vício, o comportamento de risco e os impactos sociais. Então, vocês podem chegar e falar assim, eu gostaria de colocar, não sei, outra relação, a relação de outra variável. Por exemplo, não sei, estou pensando aqui. A gente já fala de impulsividade embaixo, mas, sei lá, busca de sensações, que é um perfil de personalidade, né? Pode ser, está muito relacionado com comportamento de risco, mas pode ser, não tem problema. Então, como eu falei, é para a gente ir fazendo juntos, tá? Então, é isso que a gente vai conversar sobre hoje. Eu preparei um material para vocês, só para vocês terem uma noção, né, do flow. Não sei se alguém todo mundo é familiarizado sobre o flow. Não é uma teoria nova, como eu falei para vocês. E vamos começar. Tudo bem? Deu para me seguir? Né, o que no grupo de pesquisa hoje a gente vai fazer? Então, eu entendi, sim. Perfeito. Os demais, ótimo. Então, ok. Perfeito. Eu sei que muitos não, né? Vou ser sincero, eu sei que muitos não participam porque acham que a pesquisa ela é chata. Mas é bacana porque a gente colocando isso, né? A gente publicando isso, ou seja, jogando isso para as pessoas para que elas respondam, é muito interessante o que a gente descobre, as relações, então é bem bacana. Isso é conhecimento, né? Então, isso é conhecimento. Aí, não sei se eu consegui aceitar o pessoal que estava aqui. Sim. Nunca participou, Vilma? Então, vamos participar. Acho que consegui. Então, vou falar um pouquinho do Flow, que é o tema da nossa pesquisa. Então, vocês vão ver que todos os grupos de pesquisa estão relacionados com a teoria do Flow, né? Eu gosto bastante, né, Ei, Marinete, quanto tempo eu não te vejo, Marinete? Bem-vinda. Gente, pessoal, boa noite para quem está chegando agora. Ali está fixado no... Mas vem fazer tirar esse bigode. Oi, Antônio, pode falar. Tudo bem, Antônio? Kátia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, no chat, ali em cima, vocês têm o material de hoje, tá? Deixei ali fixado, tá bom? Não, tá atrasado não, Maria, estou dando a introdução, não, mas tem coisas que eu acho que você já participou. Não, projeto de extensão não, projeto de pesquisa. Boa noite, Ariane, bem-vinda, bem-vindos a todos. Ok? Então, estou explicando o que é um projeto de pesquisa, como é que a gente... então tá, seja bem-vinda. Assim, as aulas, elas todas segundas-feiras, das 7h30 às 8h30, é uma temática diferente, tá? Então, primeira segunda-feira do mês é o grupo de estudo, segunda-feira do mês é a palestra, terceira, pesquisa, quarta, workshop prático, perdão, quarta segunda-feira, workshop prático, e se sobrar alguma sexta-feira, quer dizer, alguma segunda-feira extra, aí a gente convida uma pessoa para vir falar com a gente sobre vivências e aplicação da psicologia positiva, mas sempre são relacionados à psicologia positiva, tá bom? Tá? Bom, então o material hoje... Desculpa, gente. É um pouquinho sobre... A gente, nas primeiras aulas, né, no mês de junho, mais ou menos, falo para vocês, tá aqui em cima, ó,
Tá fixado aqui, ó. Vou colocar ali para vocês, mas ele tá fixado ali no chat. Tá? Acho que mesmo você entrando depois, você consegue ver. As primeiras aulas, né, online, a de junho, se não me engano, maio, junho, a gente começou a falar sobre a teoria do flow, né, e começou a desenvolver, a pensar na pesquisa, mas a gente falava da teoria do flow, né, como eu comentei antes, de uma maneira beneficiosa, né, como estar concentrado, estar, né, nesse fluxo, ou nesse momento de fluir, mas de maneira beneficiosa, vamos dizer assim. E aí, a gente lendo o material que eu já vou ir mostrando para vocês sobre o flow, o lado negativo desse flow, desse fluir. Como faço o quê, Ariane? Não entendi a pergunta. Link de quê? Bom, então, link de quê? Não entendi que link você quer. Toda aula eu passo o link do material, não sei se é isso que você se refere, né? Sim, mas você já está na aula. Não entendi a tua pergunta. Bom, então vou continuar. Bom, você vai perguntando aí, eu vou te respondendo. E então eu achei muito interessante porque estão saindo muitos casos de questão de adição, vício e o que mais? Adição, vício e dentro na clínica mesmo estão chegando muitos casos também para a gente, né, de vício nisso, vício naquilo, enfim. Então, achei interessante estudar essa temática, né? Então, o que mais? Vamos ver aqui um pouquinho. Então, não sei como falei para vocês, não sei se vocês estão familiarizados com o que é a teoria do flow, né? Então, foi criada por Mihaly na década de 70, já falei para vocês antes, pode ser flow, fluir ou fluxo, vocês vão encontrar fluir ou fluxo, vocês vão encontrar como é que se diz? Vocês vão encontrar na literatura, vão encontrar os três termos, tá? Flow em inglês, fluir e fluxo. É um estado de imersão total, de prazer, é aquele momento que você perde, né? Já vão pensando aí, esse momento que, fazendo uma atividade, você perde o... tá. Bom, os links das aulas, eu não tenho acesso. Já antes eu tinha, agora eu não tenho acesso. Me mandam só um botãozinho para eu clicar e eu já entro na aula, tá? Então, tá. Então, assim, se alguém te mandou, mas geralmente no mural de avisos você tem esse link, ou nos grupos de WhatsApp também a Jo, ela envia os links antes da aula. Então, assim, não se preocupe com isso, porque você vai ter toda semana, toda segunda-feira. As aulas de hoje são todas segunda-feiras, das 19h30 às 20h30, tá? Um material eu passo, e é isso, é a aula de trocas, e cada segunda-feira é uma temática, é isso. Tá bom? Eu, no final, deixo meu e-mail, posso deixar também agora, deixo, né, para vocês, e aí vocês podem entrar em contato comigo, também não tem nenhum problema. Ixi, estou escrevendo alguma coisa, não sei o que eu estou escrevendo. Professora, eu não consigo achar o topo aonde fica
O meu celular não aparece nada. Já cliquei em tudo quanto é botão aqui e não aparece nada. Sem problema. Deixa eu ver que eu mexi alguma coisa aqui, o negócio foi para cima. Aí, enfim, tudo bem. Um pouquinho. Eu passo aqui de novo, não tem nenhum problema, ó. Esse daqui, tá? Aí tá o Drive, né, com material para vocês. E deixa aí meu e-mail. Gente, saiu uma coisa muito engraçada aqui, não sei se vocês estão vendo. Saiu um negócio aqui. Ah, tá. Tirei, pronto. As legendas. Tinha clicado nas legendas, estava vendo as legendas. Então, voltando. Então, o conceito original, né, que o Mihaly, ele traz, é isso. E onde ela foi bastante aplicada, essa teoria, como eu falei antes, foi no esporte, né? Esse sentimento de você estar imerso em uma atividade, fazendo uma atividade e se perder, não ver as horas passar, né? Não se distrair com outras questões. Então, é muito interessante o processo. O estado, alguns autores falam do estado psicológico, é um foco intenso, né? Um foco intenso e prazeroso, né? De total absorção, como eu expliquei antes. Precisa existir um equilíbrio. A atividade, ela não pode ser totalmente tediosa ou muito desafiadora, porque senão a pessoa, ela perde o sentido, ela perde o interesse, né? E, como eu comentei antes, então, ela pode ser trabalhada, ou seja, esse processo de flow, esse estado de flow, também é outra questão que vocês vão escutar falar, estado de flow, pode ser aplicada na educação, nos esportes, trabalhos, entretenimento, o que for. Então, essa é a parte básica. Lá entre o material, dessa vez, eu não trouxe material que fale do flow diretamente, tá? Mas depois, se alguém quiser, eu posso pegar, eu tenho que cavar lá para ver qual aula foi. Eu sei que foi, acho que do dia 16 de junho, tem um material para passar para vocês sobre a teoria do flow, né, em si, tá? Aqui o que a gente vai falar, então, como comentei antes, é um pouquinho para a gente entender o que a gente vai pesquisar. Então, a teoria do flow, do fluxo, do fluir, ela foi, o estado né, de fluxo, ela sempre esteve relacionada com uma experiência otimizada, né, beneficiosa, mas não é sempre assim. Então, temos alguns elementos que caracterizam ela, né, como falei antes, né, a perda da noção do tempo, né, que como eu comentei com vocês, o autocontrole, intensificar o engajamento, o comprometimento com aquela atividade, imersão total, né, o que a teoria original ela não relaciona, isso é muito atual, isso que é muito interessante, porque é uma discussão bastante atual relacionado à teoria do flow, é que não aborda as diferenças individuais, nem os riscos potenciais de uso excessivo, né? Então, por exemplo, o uso, por exemplo, de celular pelas crianças, né? Esses jogos que a gente tem, está chegando muito caso de vício no jogo do tigrinho, né? Enfim. Então, pesquisas mais recentes, então, introduzem o conceito de dark flow, né, que significa o flow negro, ou o flow negativo, todos esses sentidos a gente pode traduzir como dark flow. O flow sombrio também, né, revelando o lado perigoso dessa imersão, desse flow. Tá? Aqui eu trago o material, abriu mesmo, aqui eu vou compartilhar com vocês, mas está nos slides, mas se vocês olharem aqui, a revista Abril, de um tempo atrás, eu posso, aqui, vou fechar aqui, ó. Opa. Ela traz um a neurociência do flow. Então, deixo aí com vocês o link, mas, repito, nos slides estão o link.
Então, fala um pouquinho, mas é uma visão muito positiva do flow, tá? Ele vai explicar um pouquinho o que é esse flow. Ué, o que eu apertei aqui? Apertei alguma coisa. E, bom, quando puderem, deem uma olhada para entender que flow é esse. Ai, ele fica saindo um monte de... Tá em português, então vai falar do Mihaly também. Vai falar do Mihaly aqui para vocês, vai explicar um pouquinho da teoria do flow, e ele tem um gráfico, que é o que eu estava comentando com vocês, eu adoro esse gráfico, não sei se vocês conseguem ver, consigo aumentar ele aqui, onde justamente ele fala, né, a zona do flow, então, não pode, aqui temos o eixo, né, Y, dificuldade da tarefa, e o eixo X, habilidade do indivíduo. Então, a atividade para que se produza o flow, ela não pode ser muito difícil, nem muito fácil, porque se ela for muito difícil, acarreta em ansiedade, se ela for muito fácil, é tédio. Então, a gente tem digamos que aí um equilíbrio, ou um marco, né, um limite, onde essa tarefa, onde esse flow, ele se produz. Então, assim, é bem bacana, né? Esse é um dos livros do Mihaly, o Flow Guia Prático, para encontrar foco no ideal no trabalho na vida, enfim. Então, assim, eu achei muito rico a matéria. Ela não é nova, tá? A matéria, eu acho, deixa eu só subir aqui para ver, de 2023, mas é bastante interessante para você começar a entender esse estado do flow. Em nenhum momento fala aqui do que a gente quer. Soul, eu não conheço o filme Soul, da Nares, fala sobre flow, fluir. Então, é interessante, mas como eu estava falando para você, em nenhum momento ela relaciona... Ai, gente... ela relaciona algo negativo com o flow. Então, esse aqui é o material. Vamos voltar lá. Aí, eu trouxe para vocês Então, tá, já me fala qual é a relação desse filme com o tema do fluxo, né, e como ele relaciona, tá bom? Não, mas calma, já vamos conversar. Então, o Dark Flow, ou esse fluxo, né, sombrio, vamos dizer assim, os jogos de azar, né, o caso do vício em gambling. Gambling, em inglês, significa jogar, tá? Tá, vou olhar, mas não sei que filme é esse, não... Mas, enfim, mas não se preocupa, a gente já vai conversar sobre isso. Então, ele cita jogadores de azar, né, frequentemente experimentam o estado de flow, que os prende em ciclos viciosos, né, de aposta. Então, ele dificulta a parada, porque também tem a questão, né, da adrenalina, de você não querer parar, e já também vem a parte de recompensa do cérebro, né, o sistema de recompensa, a gente fala, vou até colocar aqui, sistema de recompensa cerebral, que aí entra já, é um processo... Professora. Sim, bioquímico. Sim, pois não. Eu estou pensando em uma coisa aqui. Sim. Daniel, a gente começa a discutir e eu paro aí na metade do negócio. Vamos lá, fala. Não, mas é baseado, né, nessa introdução aí. Não, são muito ricas, pode falar. Eu fico pensando se talvez os vícios sejam fatores que contribuem para o estado de flow mais aprofundado do que o flow influenciar em vícios, né? Porque se é um estado alterado de consciência, onde a pessoa ela entra em um formato de concentração além do que ela tem, né? Então,
talvez os vícios, eles ativam todas essas reações neurais, né? A Sim, com criação desses... certeza, exatamente, sim, sim. Então, eu fico pensando Essas se... atividades, elas estão relacionadas, né? Estão relacionadas, não. A pessoa, ela entra nesse estado de flow justamente porque a atividade, ela, digamos que foi pensada, ou tem um mecanismo para levar a pessoa para esse lado, entendeu? Então, que aí o que me leva também para um segundo questionamento aqui é Uhum. que, como também se trata de um estado alterado de consciência, assim como o mindfulness e a hipnose, Sim, você entra nesse estado várias vezes no dia de forma inconsciente, inclusive. sim. Então, eu penso, né, e isso poderíamos, junto com os nossos colegas aí, pensar que o flow é o produto do vício, né? E aí, ao invés do flow gerar um vício, porque, veja bem, uma pessoa que ela tem uma dependência química, né? Então, ela já tem todas as funções neurais dependentes daquele composto químico. Então, ele precisa, e isso gera um gasto mental muito forte da pessoa para se concentrar em como é que ela vai lidar com aquele vício, Mas e não é se a, somente isso, Daniel. Entra também a questão de falta de autocontrole. então, Entendeu? professora, Porque, eu, assim, a gente pode entrar em flow. Já te deixo, Marinete, já te respondo, Tá, Danares. tá, joia. Ele pode entrar em estado de, ou seja, qualquer um entra aqui em estado de flow, mas a gente tem aquela inibição ainda, né? Aquela região cerebral da inibição, onde a gente fala, né? Bota um despertar, seja um alarme para frear, por exemplo. Gente, eu tenho que confessar que eu sou doente por dados, tá? Análise de dados, eu tenho um problema com isso. Eu preciso ter um dia inteiro para trabalhar, porque eu me perco e as crianças precisam estar alimentadas, né? Eu tenho terremoto, tsunami, e elas precisam estar alimentadas porque eu me perco. Mas aí, fico, né, prestando atenção. Falei, meio-dia, tá bom, meio-dia. Entendeu? Então, não me perco mas se deixar, né, eu vou. Entendeu? Então, assim, uhum. Mas já o vício é uma falta de autocontrole. então, só que aí eu volto novamente nas questões neurológicas. Quem chegou ao nível patológico não consegue ter autocontrole. Não sei, Daniel, depende, não consegue, nunca aprendeu, ou assim, aí é onde eu entro, né? Eu confio, né? Pelo que eu vi já na prática, né, na clínica, né, e no esporte, eu assim, eu não boto a mão no fogo por ninguém, entendeu? Mas nem assim, não, essa pessoa ela consegue, essa pessoa não consegue. Vai depender dos motivos dela, das prioridades, do que ela quer, entendeu? Assim, quando existe a intervenção farmacológica, tá, beleza. Aí a pessoa ela vai estar regulada, vai estar, né? E pode pensar nisso, mas fica na mesma questão das pessoas com depressão. E recomenda-se que pessoas depressivas façam exercício para ajudar, né? Sim, Mas ainda assim tem atletas de alto nível que sofrem depressão. exato. As origens Então, talvez são diferentes, seja, do que Então, é, né? o meu questionamento é só pela dualidade Não, sim, não, mas é muito né? importante. Acho que realmente aqui o momento é para isso. Deixa eu só, fala, Marinete. Marlete, boa noite. Ai, Marlete, desculpa, eu sempre te chamei de Marinete, sempre. Não, tudo bem, mas deixa eu te dizer, eu entendi que na Dark Flow, né? Ali Isso. está se indicando que ele está um jogo de azar. Às vezes, o pensamento dele, eu entendi na pouca fala que está aqui, que eu estou lendo. Ele não aceita perder. O azar para ele, eu vou jogar e vou alcançar uma meta. É isso que ele pensa. Mas, na realidade, ele não quer aceitar perder.
Então, para outras pessoas que estão em volta dele, que têm o mesmo vício, fala a mesma coisa, nós vamos jogar e não vamos perder. Quando chega a perca, ele não aceita, aí ele briga, ele briga com ele próprio. E ele fala assim, não, eu não vou jogar nunca mais. Mas ele é um dos primeiros que começa tudo de novo. Ele deixa de dormir, deixa de comer. Hã? O jogo, ele é desenhado para isso, entendeu? Ele já sabe que a cabeça funciona dessa forma, ou de maneira psicológica, né? Ou maneira biológica, né? Neurológica. Então, eles desenham os jogos para viciar. Aquela telinha que a gente passa assim, né? Com a mãozinha assim, no Instagram, do Facebook, aquilo é viciante, aquilo é terrível. E aí, quando você pega, né? Você está sendo recompensado o tempo inteiro, né? E aí, quando você quer pegar um texto um pouco mais chato, mais tedioso para ler, você já não consegue. Então, assim, é muito perigoso essa brincadeira. Sim, né? O Instagram, o Facebook, tudo, né? As redes sociais. Elas são muito abrasivas, que eu acho. Porque o que conta? Nós precisamos das redes sociais no nosso dia a dia. Ótimo. Mas quando eu tenho uma dependência de algo, que eu quero rápido fazer toda a minha tarefa, tudo, porque antes de chegar aquele momento, eu já quero eu já estou assim, me preparando para ele. E quando chega, eu consigo bater a meta. Aí eu vou a noite toda, aí eu durmo mal, não como, tomo só um suco, às vezes a pessoa fuma, né? E vai, não, eu tenho que conseguir, eu estou ganhando, e já convido outro amigo, eu consegui assim. Então, para entender que a gente tem que ter limite. E acaba não tendo limite. Não, isso deve ser treinado, às vezes é difícil. E sempre tem, né? Como a gente também trabalha, né? A ressocialização, né? O tecnólogo, né? A ressocialização aqui, o grupo, sempre vai ter uma recaída, né? Quando a pessoa sempre tem. Então, assim, a recaída é o processo da pessoa também. É importante a gente pensar nisso, porque às vezes colegas meus que estão começando, né, eles se sentem frustrados. Eu não consegui trabalhar com fulano, tinha visto nisso. E a gente fala, não, é o processo de tão difícil que é de sair, né? Ele vai desencadeando novas fórmulas, né? De como obtê-los no seu dia a dia. Isso que eu vejo. Quando eu quero algo, eu quero alcançar mais, né? Isso, exatamente. Então, tá bom. Ok. Danares, influenciam o estado de flow, exato, porém não terá um efeito duradouro e benéfico. Exato, né? Isso é para bem e para mal. Aí eu trouxe 2 casos para vocês, né? Assim, um estudo recente na Noruega e Itália demonstrou os graves danos sociais e pessoais causados pelo vício em jogos alimentados por essa imersão. Aqui vocês têm o link também. Deixa eu copiar aqui e passar para vocês. Aqui. Tudo que eu utilizo aqui, eu sempre coloco o link para vocês encontrarem. Tá em inglês, mas já ensinei como é que a gente coloca esse negócio aqui em português, né? Vocês vão lá no Google Chrome, que é o, né, aqui, ó, Google Chrome. Aí vocês clicam aqui, colam, acessar. Aí vocês clicam direito, aqui, traduzir para o português. Né? Então, aí já, ó, estudo diz que jogos de azar custam à Noruega mais de 520 milhões de euros. Então, jogadores problemáticos custam à sociedade norueguesa, né, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Nacional de Competência para a Pesquisa de Jogos de Azar da Universidade. E aí ele conta... peraí, vai tirar isso aqui. Ele conta qual foi a pesquisa, o que aconteceu e como chegaram, né, o que custa, né? Então, quer ver? Então, a pesquisa foi realizada em nome da autoridade norueguesa e se baseia nos cálculos que pressupõem a existência de 55 mil jogadores problemáticos no país, na Noruega. Aí, as descobertas ilustram que o jogo problemático é um problema de saúde pública e que as medidas que temos para proteger os jogadores são vulneráveis. Ou seja, eles tentam colocar medidas, nesse caso, para controlar esse número de jogadores, mas não conseguem. Aqui, faz pouco tempo, a gente teve uma restrição, né? Porque tinha bets para tudo que é lado. Né? E aí a gente teve uma restrição em relação a essas, algumas, né, não estavam legais, outras legais, então teve diminuiu bastante. Mas ainda temos alguns casos. Então, aí, um pouquinho para vocês lerem aí. Vamos continuar aqui.
Um caso dramático também, outro caso, é muito interessante, de uma advogada americana que, depois de perder tudo, processou os cassinos, alegando que eles exploraram mecanismos viciantes. Isso aqui é um caso real, ó, também trouxe aqui para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ai, tem que baixar aqui. Então, aqui, para vocês verem, aqui, juiz nega pedido de advogada que perdeu 1 milhão em cassinos, né? 2008, é um pouquinho antigo. E aí fala que é uma advogada americana, Aurélia Margarita Taveras, entrou em ação. Ela diz que esses estabelecimentos tinham a obrigação de fazê-la parar de jogar. No entanto, o pedido foi negado pelo juiz da Corte de Nova York. Então, ela não conseguiu fundamentar sua alegação de que precisava de proteção especial porque o jogo é uma atividade perigosa. Eu tenho um tio, é muito interessante, eu tenho um tio... Cadê vocês? Não perdi vocês. Eu tenho um tio que ele sempre fala... Ah, vocês não conseguem ver agora. Ah, desculpa. Aqui, perdão, gente, aqui, ó. Azar no jogo. Então, o juiz nega pedido de advogada que perdeu 1 milhão em cassinos. Então, essa senhora aqui... né, diz que o ambiente do cassino tinha que ter a obrigação de ter uma, né, parada. Eu tenho um tio que ele fala, né, ele mora no estrangeiro, ele fala que se ele entrar num cassino, ele não sai mais. Então, ele evita ao máximo entrar no cassino, né? Isso, para mim, é autocontrole. Né? Agora, quando ele estiver no cassino... Então, também deixo a notícia aí para vocês. O que mais? Vamos lá. Aqui, vícios em redes sociais. Então, a gente não tem somente o jogo, né? Mas as redes sociais, como eu já adiantei antes. Tem um estudo de Lisboa. A pesquisa focou na relação entre o uso do TikTok e o comportamento de vício. Então, aqui, ó, já coloquei aqui em materiais para vocês. Vamos procurar aqui. Cadê os materiais? Aqui, gente, ó. Ali onde está a proposta, onde está o material. Deixa eu... Aqui, ó. Eu até coloquei o nome, Trabalho Acadêmico sobre Lisboa. Tem uma partezinha que eu deixei aqui para vocês. Aqui, ó, eu separei, né, a última parte, porque tem um monte de cálculo e a última parte. E aí ele chegou às conclusões, que é o interessante. Eu deixei em amarelo. Assim, os resultados mostraram que os indivíduos que utilizam o TikTok, motivados por necessidades de evasão e autoexpressão, estão mais propensos a desenvolver um vício em relação à plataforma. Então, só mostrar para vocês, eu estou na 38. Esse estudo aqui, gente, esse daqui é um mestrado em marketing, né, uma dissertação, tá? Feita de 2021, hein? E aí eu separei algumas partezinhas para vocês, para a gente conversar. O flow é preditor do vício, tá? Então, olha aqui, Daniel, que a gente estava falando, né? O que você estava colocando. Ser preditor quer dizer que se o flow está, é bem possível que aconteça o vício, né? Então, ele afirma, ele encontrou nos dados dele, né? O flow, concluiu-se que o flow é preditor do vício em relação ao TikTok, reafirmando as investigações anteriores levadas a cabo no contexto geral da mídia social e da internet. Então, se infere que os indivíduos que usam o TikTok para esquecer os problemas da vida real, para relaxar ou para partilhar informações pessoais com os outros, estão mais propícios ao desenvolvimento de um vício em relação à rede social. Achei muito interessante. Indivíduos que atinjam o estado de flow, né, de fluxo, de fluir, podem desenvolver um vício em relação ao TikTok por esta ser uma experiência agradável e divertida, levando os utilizadores a utilizar o TikTok de forma recorrente. Como é de fora, então, o que mais? Aí ele fala aqui, ó, tem outro ponto também. Eu vou acabar fazendo esse curso de ressocialização. Em relação à solidão, porque é outro elemento, já vou mostrar para vocês, também fala que é um elemento interessante, né, que ele considera, mas ele diz que não obteve resultados significativos. Então, não pode dizer, né? Estudos anteriores se referem que indivíduos solitários são atraídos pelas redes sociais para satisfazer as suas necessidades de interação social. E aí fala da timidez também, né? Que também não obteve resultados significativos, contrariando os resultados deste outro estudo,
no contexto do Facebook, por exemplo. Aí, mais uma vez, pode-se concluir que a relação entre timidez e o vício não se verifique devido às diferenças entre TikTok, Facebook, enfim. Então, as motivações de interação social, evasão e autoexpressão são preditoras do sentimento de pertencer. E aí falo, acho que foi só isso. Então, o flow pressupõe que o indivíduo comece a atividade. Uma coisa que é bem interessante nesse trabalho, que eu deixo com vocês ali nos materiais que tem, que eu achei muito legal, que ele começa, olha só que bacana para a gente entender. Isso pode nos ajudar a desenvolver o nosso trabalho. Por isso, gente, que eu estou aqui mexendo nele. Ah, eu não vou encontrar ele agora, meu Deus do céu. Ele fez um esquema, o autor... Ai, tinha que ter deixado marcado. Vamos ver se está aqui, bem antes. Ele fez um esqueminha que aí mostra as variáveis que estão relacionadas. E é isso que a gente sempre, para fazer uma pesquisa, a gente não vai assim de alegre, vamos fazer uma pesquisa. Não, a gente tem que entender quais são as variáveis, né? Primeiro, um problema. Sempre para fazer uma pesquisa, a gente vai ter um problema. Aqui, este modelo conceitual. Eu amo esses modelos conceituais. Então, sempre vamos ter um problema para fazer a pesquisa, né? Porque, assim, a gente não faz pesquisa se não tem problema. Se a gente quer responder um problema, né? Então, ele traz aqui esses elementos como solidão, timidez, as características individuais, né? Exploração alegre, social, disfarçada. Teria que ver o que significa, porque é o português de Portugal, né? Teria que entender um pouquinho o que eles querem dizer com isso. Aí todos estão relacionados, né? O flow como mediação, olha só que interessante, é uma variável mediadora, porque está no meio, né? Ela faz a relação entre esses estados ou características, né, individuais, o flow e o vício. Aqui foram as hipóteses. E aqui as motivações. Então, interação social, evasão, espreitar, que eu não aprofundei, não sei o que ele está se referindo a espreitar, e autoexpressão. Sentimento de pertencimento, né? A gente sabe que ele é muito importante, né? A gente vê isso muito nos atletas. A gente tem os atletas que, por exemplo, eles são muito ruins, são ninguém na escola, né? Assim, porque são muito ruins intelectualmente. Tem alguns casos. Só que eles são como se fossem heróis porque eles são atletas ou participam de regionais, de competições nacionais. E isso acaba como protegendo eles. É muito interessante esse movimento, né? Bom, mas voltando aqui, então, sentimento de pertencimento, né? Esse flow, e o vício, né? Então, gostei muito desse trabalho, por isso eu deixei para vocês ali, tá? Vamos voltar aqui. Então, flow e pertencimento, gatilhos do vício, né? Análise de 650 usuários, que é desse estudo de Lisboa, e o reforço contínuo. Reforço contínuo significa dar algo agradável para a pessoa. Então, ela aperta um botão, ou isso é bem comportamental. Aperta um botão, mexe com alguma coisa, e aí ela recebe algo, né? Ou uma estrelinha, ou a sociedade ela é mexida a partir dessa teoria. Como o flow ele alimenta esse comportamento de vício? Ilusão de controle, o que a Marlete falou para a gente, né? Sempre pensa que vai ganhar mais, a repetição. Imersão profunda, prazer, né? As atividades elas não são desprazerosas, ao contrário. E a repetição, também como a Marlete falou. Então, os eventos negativos... os eventos negativos... Não, peraí aqui. Aqui. Saúde mental, né? Impactos negativos do vício relacionado ao flow, obviamente, ansiedade e depressão, né? Isso é frequente. Impacto social, perda de produtividade, muitas vezes chegam na clínica, né? O paciente chega, acabei de perder meu salário do mês, não sei o que fazer, caiu na conta, fui jogar R$10, é o que eles contam pra gente, e o salário foi inteiro, né? Então, isso, né, não é somente mas é um problema sério de muito tempo, né, do vício, vamos dizer assim. Então, perda de produtividade, negação do problema, as pessoas, né, nem todo mundo reconhece que tem esse problema, né,
e os custos sociais, que a questão, né, das despesas com saúde pública, familiares também, né, enfim, então bem complicado a situação. Estratégias para minimizar, só que eu tenho que ser, né, realista com vocês, não é fácil. O paciente ou a pessoa, ela tem que estar bastante engajada e motivada para isso, porque é bem, assim, eu acho muito interessante, né, a filosofia do AA. A gente fala na psicologia que vício é vício, não interessa se você tem vício, como é que era? Vício a álcool, a drogas ilícitas, lícitas, compras, pornografia, não interessa. Tudo é vício para a gente, então é muito interessante. Mas não é fácil. Não é fácil trabalhar, né, o vício. Então, design ético, né, desenvolvimento de produtos e plataformas que limitem os estímulos excessivos, a regulação, que infelizmente, né, ela é deficitária, educação e boas práticas, né, enfim. O que mais aqui para vocês? Então, o futuro da pesquisa sobre o Dark Flow ao Green Flow, então trago outro elemento aqui, a gente tem o Green Flow, né? Aí falamos do fluxo transformador, psicologia positiva, autorregulação e tecnologias de bem-estar. E o flow é poderoso, mas deve ser utilizado, né, com responsabilidade. E aí eu deixo alguns elementos aqui também, né? Outro elemento, só para colocar para vocês, a gente tem, que é desses artigos aqui, que eu também achei muito, junto deles, tá em inglês também, gente, desculpas, eu coloquei para vocês, mas eles falam sobre surfar nas grandes ondas. Esse estudo, né, que eu também coloquei lá para vocês, surfar nas grandes, fala sobre o flow e fala como a experiência de flow, ou seja, é uma visão negativa da experiência de flow, mas está relacionada é outro termo que também se identificou que pode acontecer, né, com as pessoas. Então, aqui também, deixa o que mais, era esse. Aqui eu encontrei um livro também, gente, desculpa, tá em inglês, não encontrei quase nada em português. A Dangerous Fun significa o entretenimento, né, a diversão perigosa, né, como as social lives, né, esse grande onda de surfistas, mas não é bem surfistas, né, enfim. E aqui, este daqui, que eu não consigo traduzir para vocês, mas ele fala aqui na discussão, nessa parte aqui, ele traz 2 elementos, né? Eu vou até, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no tradutor. Aqui a gente pega assim, gente, a gente coloca no tradutor, fica mais fácil. Né? Mas esse estudo é o de, perdão, aqui. Esse estudo é comportamento aditivo e resultados de flow, 2 processos de paixão e necessidade. Esse é o tema. Então, aqui, vamos traduzir aqui eu gostei do que ele fala. Aí ele fala assim, a integração do modelo dualístico da paixão e da teoria da autodeterminação pode fornecer uma contribuição relevante para a compreensão do processo motivacional, permitindo a distinção entre um padrão desadaptativo. Daniel, talvez isso seja um ponto aí importante, como vícios comportamentais e um padrão adaptativo, como a experiência do flow. Uma experiência de satisfação de necessidade pode desenvolver uma paixão harmoniosa por uma atividade, que pode gerar um fluxo, enquanto a frustração de uma necessidade pode desenvolver uma paixão obsessiva por uma atividade que pode gerar um vício comportamental. Aí eu acho que está a nossa resposta. Eu vou até colar ali no chat para você. Eu acho que aí está o nosso tema, né? Quando você começou a falar, eu falei, aqui, esse é o artigo. Ô, professora. Sim, pode falar. Eu entrei no meio aí, eu tô entendendo quase nada, mas eu tô entendendo que é o flow. Mas o que é para a gente fazer com essa pesquisa, que eu não entendi o início, que eu não peguei? Não, a pesquisa é um grupo da gente vem aqui para discutir,
conversar sobre a teoria, né, sempre relacionada à psicologia positiva, e aí a pesquisa, a gente vai fazer ela, mas a gente está ainda pensando, a gente está na parte de discussão, de ver as problemáticas dela, entendeu? Entendi. Então, ela tá, se tiver interessada, não tem nenhum problema, E como que eu entro? É só assistindo a aula aqui ou eu tenho que entrar em algum lugar Não, eu específico? vou compartilhar, assim como para o Daniel, se alguém mais, gente, o convite é aberto para todo mundo, tá? Aí é discussão, a gente vai fazendo nos encontros dos grupos de pesquisa, a gente vai fazendo discussões para aprimorar ela, para ver quando a gente vai publicar. Ou seja, o meu objetivo aqui, como é um processo, vocês aprendam quem não tiver conhecimento, aprenda a fazer uma pesquisa, soltar a pesquisa, depois a gente receber informação, entendeu? Entendi, legal. É porque dentro desse assunto, tá acabando a aula já, né? É bem complexo, porque eu até terminei de fazer a terapia, as sessões com um garoto, né, viciado em jogos e coisas, e também no comportamento da sexualidade. Ele vê muitas coisas que tá influenciando ele a se viciar em masturbação, né? Então, assim, algo assim que tá terrível na vida dele. Hoje ele disse que venceu, já tá 10 dias, né? Tranquilo, 13 anos apenas. Então, a gente vê aí que tá terrível essa influência mesmo, né? Tá muito grande na vida dos Outro elemento que adolescentes. eu vejo que é muito importante nesse processo também, né, de vício, eu falo que é a teoria que eu ainda a gente vai escrever, a teoria da válvula de escape. É uma forma, né, desadaptada, e como diz, eu achei muito interessante essa partezinha, porque é bem isso. É uma forma, né, porque, né, você fala assim, todo mundo tem estresse, todo mundo tem problema, todo mundo, né, então, mas onde você foca, em que você foca para, não é que uns são mais fortes que outros, ou foi exposto por exemplo, a realidades, né, que não entendia, e enfim. Então, o estresse também é um elemento que eu concordo que também está interferindo, ou seja, no vício, ele é muito presente também no vício. Né? Não sei como você relacionaria falou, com né? flow. Vício é vício. Eu falo para as pessoas, se você é viciado em alface, é vício. Não deixa de ser Assim, o vício. mecanismo cerebral, ele é único só. Né? Então, esse artigo eu achei muito bacana, ele não é muito recente, ele 2019, tem 5, 6 anos, mas muito legal, muito bacana. E aí, então, eu deixo aí para vocês, né, o Serviu para material. nós agora, né? Né, assim, eu falei, veio muito a calhar, né, na questão, então, tanto o flow quanto o vício são representados por incremento de horas gastas nas atividades, eles podem ser considerados duas manifestações diferentes de um processo motivacional, um que é adaptativo e o outro que é desadaptativo. Aí eu falei, exatamente, é isso, né, isso mesmo. 50% pronto aí. Exatamente. Gente, eu preciso, né, calma, então, preciso que vocês assinem preciso não, gostaria que vocês assinem cadê, deixa eu me encontrar aqui, a presença, né, que as chefas me pedem sempre, isso, aqui está, né, ver se está funcionando, porque eu sempre dou bola fora. Esse negocinho aqui, tá? WWI? Isso. Você tem que estar logada num e-mail, alguma coisa assim. É o Forms, né? Eu já conheço, Isso, é o Forms, exatamente. E, Ah, enfim, quem tiver interesse, vou colocar aqui de novo meu e-mail, fala que a gente vai discutindo, a gente vai trabalhando, quem não tiver interesse em participar não tem problema, mas também, né, discute nas terças-feiras do mês, a gente vem conversando. E vamos que vamos. Ou participa da pesquisa, ou seja, no sentido de preencher a pesquisa, para saber se a pessoa ela é ou não é, como é que ela utiliza o flow. Eu gostaria de colocar mais perguntas, né? Aí ver o que esse material aí. Sim, o material ali que eu queria abrir para vocês, né? Aqui, mostrar para vocês um pouquinho, rapidinho já, só o que tem lá, né? Aqui o material. Então, aquele trabalho de Lisboa, aí,
que mais? Então, tá repetido, gente, ó, esse daqui eu até vou tirar porque tá repetido. É material. Esse daqui é o material que fala. Gente, eu não encontro muita informação, mas esse daqui, ó, lado negro do fluxo, da teoria do fluxo. Então, fala um pouquinho sobre essa teoria do flow, aqui, ó, Daniel, autorregulação, fluxo e autorregulação, né? Então, ele fala um pouquinho sobre. Ele fala sobre atenção plena em atletas. Tá bem bacana esse material, né? Assim. Cita alguns autores, mas é muito blog, tá? Mas enfim, mas aqui a gente pode também começar daí. Depois, deixa eu ver se estuda aqui. Alguns estudos que fazem a relação em português, que fazem a relação do vício e do flow, tá? Então, vícios intelectuais e as redes sociais. Aí ele estabelece uma relação, ainda aqui de quando é... Se ele é novo, deixa eu ver se tem data aqui. Não tem data. Tem data, sim, 2017. Aí, o livro... desse livro, Dangerous Fun, né? E esse daqui é o Videogames Transcendendo Vício, Violência e Escapismo. Também esses autores, eles fazem essa relação. Deixa eu ver de quando é... Não fala de quando é, mas também achei bastante interessante, né? E eu acho que esse daqui é o último. E esse aqui está em português, não, também está em inglês, né? Mas também fala um pouquinho sobre essa relação, né? De impulsividade, de comprar, a repetição também. Então, também fala sobre esse comportamento exploratório, mas isso daqui seria adição a vício em compras, né? Bem diferente. Ok? Deixa eu botar. Aí. Esse aqui eu vou tirar porque ele é igual que o outro, tá? Muda para lixeira. Tá bom? Professora, boa noite. Sim. Boa noite, Antônio. Como é que vai? Boa noite. Como é que faz para assinar aqui, professora? Para assinar? Vocês não estão conseguindo assinar? Não está dando certo? Por incrível que pareça, eu consegui hoje. Eu também. Hoje quem não conseguiu fui eu. Eu estou desde a aula passada tentando assinar, não consegui. Eles ficam abertos, né? Então não se preocupa. É só clicar em cima dele. Você tem que estar logado em algum e-mail, isso sim, porque ele pede para você. Deixa eu até testar aqui. Aí você vai preenchendo, né, o curso, não sei o quê, e envia. É só assim. Eu consegui também. Oi, Rose, não tinha te visto, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tô perdendo umas aulas suas que eu tô viajando, eu tô com problema de